isso aconteceu? Eu vou trazer só uma imagem para vocês aqui. Vou projetar a tela de novo. Ih, rapaz, isso aqui está no Facebook. Hein? Peguei uma imagem aqui que está no Facebook. Mas tudo bem, não tem problema não. Vou trazer aqui para as pessoas aqui. Que está nessa fase. Vou projetar. Espera aí. Vamos lá, fubá. Vamos lá. Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Guia do Chrome. Rapaz, isso aqui tá uma beleza, hein, Prado? Que beleza. Tá todo mundo vendo aí? Se tiver alguém, fala aí. Sim. Sim. Quer trocar o seu carro 0 km por uma vassoura velha? Sim. Bom, esse aqui, pessoal, não vou entrar em detalhes porque existem mais informações a respeito disso. Aqui, para muitos já sabem que são os chakras ou o que eu chamo de pontos de energia. O nosso primeiro ponto de energia, que chama-se aqui básico, né? Que é o primeiro ponto de energia, ele trata exatamente das glândulas sexuais, tanto no homem, né, quanto na mulher. É a energia mais aterrada, ou seja, aquela que está mais próxima da Terra, e é a energia que nos permite, nos dá as condições da sobrevivência física. Tudo que é ligado ao físico, tá? A manutenção do próprio corpo, né? A necessidade de alimentação, de água, inclusive de procriação, que é o principal, já que o ser humano, sem a procriação, o ser humano não sobreviveria, né? A gente não... Extinção, né? Seria, claro, estaria fadado à extinção. Então, olha só, da mesma forma que o homem tem, a mulher também tem, esses pontos de energia, eles são pontos, assim, absurdamente fortes. São como sóis. Imagina uma estrela. Nosso Sol é uma estrela considerada uma estrela pequena, né? Uma estrela de pequena dimensão. A ciência já provou que existem sóis assim, muito maiores que o nosso, já na nossa galáxia, quanto mais no universo. Então, a energia dele é tão forte como o Sol. Ele é um canalizador de energia. Os chakras, na verdade, eles conseguem trocar energia com o ambiente. Da mesma forma que ele troca energia com o ambiente, ele puxa a energia de um ambiente e traz para cá, exatamente para poder essa energia começar a se alinhar com os outros chakras até a parte superior, né? Ele também troca com outras pessoas. Então, vou dar um exemplo para você. Como o chakra básico ele é um chakra ligado às glândulas sexuais, exatamente por isso, a gente, muitas vezes, quando você chega perto de uma pessoa que é muito ligada a sexo, você sente essa energia. Tá? E já está provado até cientificamente que a pessoa que tem muito desejo sexual, ela também traz aí no seu suor, é feronômio, não é? Ela exala o feronômio, que é exatamente... exatamente um hormônio, né? O hormônio que estimula, né, o desejo sexual. Então, essa glândula serve para isso. Só que o homem tem aqui o chamado pneuma ágil, que é exatamente a energia que está no espermatozoide, né, que fecunda o óvulo. O óvulo, por sua vez, ele é a energia que é receptiva do pneuma ágil. Aí, vamos lá. A gente já sabe que o homem consegue, o ser humano, a ciência, ele pega o espermatozoide do homem, pega o óvulo da mulher, fecunda num ambiente totalmente separado, né, chamada proveta, vai lá, fecundou, pô, beleza, tá tudo certinho, aí ele pega aquele óvulo, vai lá e coloca dentro da mulher para poder começar a geração. Nós sabemos que a ciência permite fazer isso. Agora eu vou falar outra coisa, que parece que não tem nada a ver, mas vou dizer. A ciência já está estudando as chamadas cirurgias espirituais. O que é a cirurgia espiritual? Uma pessoa que tem o dom de captar essa energia no prana, no próprio ambiente, no universo, ele vai lá, uma pessoa tem um problema no fígado, ele vai lá, atua no fígado dessa pessoa, tudo isso no corpo espiritual, no corpo astral. Ele vai lá, corta o fígado, faz o que tem que fazer, costura, como se estivesse operando a pessoa no corpo físico, mas não está. Está tudo no corpo astral, no corpo espiritual. Passado alguns dias, tudo aquilo que foi feito no fígado dela, no corpo astral, ele é absorvido pelo corpo físico. E uma vez que isso acontece, aquela doença que a pessoa tinha, ela deixa de ter. É assim que muitos tumores cancerígenos são eliminados. Pessoas que às vezes já estão condenadas
pela ciência a morrer de câncer, e a pessoa faz uma cirurgia espiritual. O que acontece? A pessoa vai lá, faz a cirurgia no corpo astral, retira o tumor no corpo astral, no físico o tumor está lá. Mas quando ele retira do corpo astral, o que vai acontecer? O que está no corpo astral vai ser refletido no corpo físico, e já que o tumor não tem no corpo astral, ele deixa de existir no corpo físico também. O tumor simplesmente acaba. E eu falo isso aqui com toda tranquilidade, eu já fui mais inibido de falar dessas coisas, mas eu não tenho mais não. Eu sou um médico que faz isso. Eu trabalho com médicos espirituais há muitos anos, né? Inclusive, comecei esse trabalho com o doutor Bezerra de Menezes. O doutor Bezerra depois indicou um médico para trabalhar comigo. Não vou falar o nome dele por enquanto aqui, para não ficar uma coisa demasiado desnecessária, mas nós já estamos juntos há muitos anos e eu faço cirurgias espirituais em muitas pessoas, sempre fiz isso, é um trabalho que eu amo fazer e sempre coloco isso para as pessoas. Você só consegue ficar curado pela tua fé. Não adianta você ir lá no médico, aquele médium ali trabalha com o doutor fulano, é um médico espiritual. Aí o cara vai lá, faz uma cirurgia espiritual, muitas vezes ele está indo só por ir, por desencargo de consciência, não tem fé nenhuma. E eu sempre, quando começo a trabalhar com as pessoas, antes de uma cirurgia espiritual, existe um preparo primeiro, e eu sempre falo com as pessoas, olha a palavra de Jesus. Jesus, quando curava alguém, ele dizia, eu te curei. Ele dizia, vai, a tua fé te curou. Por quê? Porque Jesus conhecia muito bem como funciona todas essas energias. Ele sabe como isso funciona. Ele sabia. O Jesus Nazareno, como uma centelha do Cristo, ele sabia exatamente como as energias funcionavam. Então, ele sabia que a fé predispõe a tua energia física para que ela receba tudo aquilo que foi feito no teu corpo espiritual. Então, ficou claro por que Jesus dizia tua fé. Por quê? Agora, trazendo isso um pouco mais cientificamente. Quando ele dizia assim, a tua fé te curou, é porque você confiou tanto que você poderia ser curado, que o teu chakra básico buscou energia material, foi sutilizando essa energia, todos os teus chakras se alinharam perfeitamente. No momento que você tem fé, uma fé verdadeira e genuína, todos os teus chakras ficam perfeitamente alinhados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer coisa que seja feita no teu corpo astral ou espiritual, o teu corpo físico vai recepcionar isso. Tanto de bom quanto de ruim. Por isso que você tem que estar muito bem alinhado, porque quando você está alinhado e você se entra em contato com pessoas totalmente desestruturadas energeticamente, seus chakras se desalinham. Esse é um trabalho que a Bianca faz muito bem, de alinhamento de chakras, porque você está todo alinhadinho. Se você não souber escolher as pessoas com as quais você vai conviver com os pessoas, lugares, né, que você lugares, vai... ambientes. A música que você vai escutar, Exatamente. tudo isso influencia. Aí, quando o teu chakra está totalmente alinhado, você entra em contato com essas energias mais densas, desalinham tudo. Agora, quando você está alinhado pela fé e você confia, bom, aquele médium ali trabalha com o doutor fulano. Eu não acredito nem no médium e nem acredito no doutor fulano. Eu acredito que ele pode ser usado como instrumento divino para me curar, porque eu acredito que Deus, ele pode me curar. Então, quando a pessoa se prepara, seus chakras se alinham e a coisa acontece. Agora, vamos trazer, vocês podem estar falando, cara, o que o Daniel está falando isso com o que ele está falando na Bíblia? Você tiveram duas pessoas com uma fé absurda. Maria teve a perfeita, ela se entregou, né? Aqui no Mateus não conta isso, mas em outros evangelhos fica claro lá que Maria fala sobre isso. O que ela diz? Ela diz, quando o anjo aparece para ela, ela se coloca como uma serva do Senhor, pronta para ser usada. Isso é a fé. E José, quando teve a sua projeção astral e encontrou com o anjo, ele também fortaleceu a sua fé. Então, ele acreditou que o Espírito Santo foi capaz de fazer essa energia do Espírito Santo, da própria energia crística, a energia do Espírito Santo, fecundou Maria. Como que isso aconteceu? Isso aconteceu de uma forma simples. Por que eu falei da proveta? A proveta, o homem, ele vai lá, pega o esperma físico, né, o médico pega o esperma físico do homem, pega o óvulo físico da mulher e fecunda num ambiente totalmente separado. O que a energia fez com José e Maria foi exatamente isso. Só que fez isso de uma forma energética. O chakra básico de Maria se conectou com o chakra básico de José. E os seres multidimensionais, que trabalham muito bem essas energias,
tirou o pneuma ágil de José e transferiu, como se fosse um túnel mesmo, do corpo de José para o corpo de Maria. Naquele momento, estava tudo pronto para fecundar. Mas como que ele ganhou vida? Aquilo ganhou vida sem contato físico, né? Ou seja, qualquer tipo de problema físico que José ou Maria tivessem no seu DNA, isso não iria atingir esse óvulo. Olha a diferença. Quando o bebê de Provita ele é criado, ele pega o esperma físico do homem e o óvulo físico da mulher. Ali tem todo o histórico do DNA, inclusive de doenças, de imperfeições físicas, está tudo ali. Então, por isso que quando nós nascemos, muitas vezes nascemos com algumas situações muito parecidas com o nosso pai, nossa mãe. Às vezes trazemos até na carga genética problemas até psíquicos, não só físicos, do pai e da mãe. Ali, isso foi feito exatamente para que o corpo físico de Maria e o corpo físico de José não tivessem interferência nesse processo. E aí sim, o pneuma ágil de José foi retirado, né? Foi colocado lá no corpo de Maria, junto com o óvulo, e com isso houve uma fecundação, sem a necessidade de contato sexual, como se fosse uma proveta, mas uma proveta realizada no plano astral. Entenderam agora por que eu falei da cirurgia no corpo astral? É essa mesma técnica que hoje é usada, que um monte de gente acredita. Não, eu acredito que a pessoa vai lá, fez uma cirurgia espiritual e ficou curada. Eu tenho pessoas que se trataram com o tratamento que fizeram no local onde eu trabalhava, nos locais onde eu trabalhei, que as pessoas tinham radiografia do antes e depois. Tinham inclusive, outros exames até mais aprofundados, como aquele outro exame, qual é, amor? Aquele que você faz Com a ultrassonografia, não? Ultrassonografia, e o cara trazia o antes e depois. O antes estava lá o tumor, e o depois não tinha nada. Então, quer dizer, hoje nós acreditamos que é possível uma cirurgia espiritual eliminar a doença do corpo físico da pessoa. E não queremos acreditar que a energia do Espírito Santo, a energia crística, tiraram uma energia de José, juntou com a energia de Maria e fecundou o corpo de Maria. Quer dizer, para muitas pessoas é difícil acreditar, e para mim isso é muito simples, porque principalmente eu que já vivenciei isso e trabalho com isso, então para mim fica muito mais claro trazer essa informação. Então, aí já tem um conhecimento bacana. A gente já tem um conhecimento bacana de como aconteceu essa fecundação para poder desmistificar isso, né? Porque as pessoas ficam querendo pegar tudo. Claro, existem coisas que são místicas mesmo, que a gente às vezes não consegue achar uma resposta, mas é só uma questão do tempo. O próprio Jesus... É só a capacidade, né? A nossa capacidade de entendimento. Entendimento. O próprio Jesus disse que não tem nada oculto que não venha a ser revelado, então é o tempo, a sua consciência vai expandindo e você vai conseguindo entender. Legal. Agora entendi tudo. Beleza. Eu entendi o que aconteceu, entendi que José fortaleceu a sua fé quando viu o anjo, entendi que Maria fortaleceu a sua fé quando viu o anjo. Os dois, numa energia de fé, convictos de que seriam usados como instrumento de Deus para a chegada da centelha divina, da centelha do Cristo, viria ali uma centelha especial. Não é uma centelha como as outras que já tinham vindo antes, era uma centelha especial, tanto que ele não poderia nem ser concebido fisicamente, porque o corpo dele tinha que receber um tratamento especial, o corpo dele deveria ser perfeito, não poderia ter nenhum registro do DNA de Maria, nenhum registro do DNA de José. Ele teria que ser perfeito. E aí você vai perguntar dele, mas por que o corpo físico de Jesus teria que ser perfeito? Primeiro, porque ele iria abrigar uma energia poderosíssima. Por mais que essa energia tenha sido condensada até chegar no nível da tridimensionalidade, ela ainda era uma energia muito poderosa. E algumas coisas que Jesus tinha que fazer, que nós chamamos de milagre, que nada mais são do que o uso da energia, só um corpo perfeito poderia fazer. Então, vou dar um exemplo. Aquela mulher que consta no Evangelho, uma mulher que tinha um sangramento e já tinha gasto todo o dinheiro que ela tinha com médicos e não tinha conseguido ser curada. E ela pensou, olha a fé dela, ó a fé. Ela pensou, olha, se eu tão somente tocar as vestes dele, eu vou ficar curada. Quando ela fez isso, os chakras se alinharam todos. Se alinhou com o universo, os chakras dela se alinharam, ela estava pronta para receber qualquer tipo de energia curativa. Ela foi lá e tocou nas vestes de Jesus e ficou curada. Aí Jesus, no meio daquela confusão toda, Jesus falou, opa, espera aí que alguém me tocou. Aí Pedro já
um cara muito tranquilão, Pedro era um cara gente boa. Aí Pedro chega, pô, senhor, todo mundo aqui apertando a gente de todo lado, o senhor vem dizer que alguém te tocou. Claro, esse monte de gente tocando a gente, não. Eu percebi que alguém me tocou e de mim saiu poder. Olha a diferença. Por que saiu poder para aquela mulher? Porque ela estava com seus chakras perfeitamente alinhados, com uma fé totalmente inabalável. Tocou, recebeu energia, curou. E aí foi a hora que ela mesmo se apresentou e contou a história, pediu desculpas, mas ela acreditava nisso. E o que Jesus disse? Vá, a tua fé te curou. Olha a resposta. Ele não disse eu te curei, não. Vai, a tua fé te curou. A fé é o poder que a gente tem, as nossas energias, nossos chakras, nossos centros de energia, eles se alinham poderosamente com o universo e não tem absolutamente nada que você peça nessa condição que você não receba. Por isso que Jesus diz, pedi e receberás, buscar e achareis. Mas para isso você tem que estar alinhado. E a única coisa que faz você ter esse alinhamento é a fé, aquela confiança plena de que você realmente será atendido naquilo que você deseja. Esse é um dos maiores poderes que o Pai nos deu e que, infelizmente, a gente não usa. Por que dele que a gente não usa? Porque para você poder ter uma fé genuína, você precisa eliminar os 5 sentidos. Você não tem como ter uma fé genuína se deixando abater pelas coisas que estão à sua volta, pelo que você ouve, por aquilo que você vê, pelo cheiro que você sente. Você não vai conseguir. Aí é um trabalho de meditação que a gente vai estudar depois com relação a isso, mas o quão é fantástico o trabalho de meditação, de você poder se isolar do plano físico, eliminar os 5 sentidos, e a partir do momento que você elimina a pressão dos 5 sentidos sobre você, seu corpo adormece, mas você continua acordado, teu corpo adormece, mas tua consciência continua ali, ativa, sabe de tudo que está acontecendo. Naquele momento você alinha suas energias com o universo, você pede e chega até as suas mãos. Pode ter certeza que chega. É que a gente não tem a paciência para isso. A gente fica querendo fazer meditação de 5 minutos, 10 minutos, ponto. Tudo bem, uma oração, legal, vai lá, faça a sua oração, agradeça, já é uma coisa boa. Mas se você quiser aprofundar, depois da sua oração, vai para o silêncio. Tenta se interiorizar, não vá em busca de resposta. Você não tem que pedir, ali não é o momento de pedir. Ali é só o momento de você serenar a tua mente. Existir. O momento de existir. Só existir. Só existir. A Bíblia nos fala isso através de outras palavras. Por exemplo, aquieta-te e me ouve, pois eu sou o teu Deus. Então, primeiro você tem que se aquietar. Você tem que sair de todo esse movimento do mundo tridimensional, aquietar a sua alma, o seu espírito, para que você possa, aí sim, se sentir conectado com a fonte criadora. Nesse momento que você está com a fonte criadora, cara, ele é o Pai, ele vai te dar tudo. E é o que Jesus disse. Vocês que são homens maus, vocês dão as coisas que seus filhos pedem? Qual de vocês que dá um escorpião para um filho que pede um ovo? Qual de vocês dá uma cobra para um filho que pede um peixe? Qual de vocês que dá uma pedra para um filho que pede um pão? Se vocês, que são maus, dão coisas boas para os seus filhos, quem dirá Deus quando você pedir? É simples assim. Olha, é tão simples. Não tem. Agora, para isso, você tem que sair do mundo tridimensional e ir para dentro do seu quarto, como disse Jesus. Vai para o seu quarto, vai para dentro de si mesmo. Aí você sai do físico, vai para o plano espiritual e ali sim você tem uma conexão com Deus. Olha quanta coisa a gente já falou só com esse pedacinho aqui. Então, vamos lá. Então, para a gente concluir aí, não sei nem quanto tempo, a gente já tem 2 horas. 2 horas, é. Então, vamos terminar. Bom, o que é importante nesse contexto aqui, né? É importante a gente, agora que a gente entendeu como é que todo esse processo funcionou no plano espiritual, a gente falou de coisas até científicas aqui, para deixar claro. Falamos da fé e o que ela provoca, né, cientificamente no nosso corpo. Então, a gente fala cientificamente porque muitas pessoas se curam pela fé. Os médicos provam cientificamente que a pessoa, por exemplo, tinha um tumor e deixou de ter. Mas não consegue entender muito o porquê. Tem outras vertentes aí da psicologia, falar, porque tem outras ciências que vão dizer o seguinte, na verdade, o tumor nunca foi um câncer. Foi algo já provocado pela mente, aí quando a pessoa mudou, fez um tratamento psicológico, pode ser tanta coisa. O importante é o seguinte,
A tua fé, ela te coloca numa condição energética capaz de você eliminar toda a pressão que você recebe do mundo tridimensional. Quando você consegue fazer isso, e aqui na nossa experiência terrena, você consegue fazer isso por pouco tempo, tá? Quando você está consciente. Quando você está dormindo, você consegue por mais tempo. Por isso, quanto mais você meditar consciente, maior é a possibilidade de, quando você dormir, você deixar o seu corpo e ter experiências espirituais. No momento em que você sai do efeito da tridimensionalidade e tem essas experiências espirituais, você está naquilo que Jesus chama de reino dos céus. Então, o meu reino não é desse mundo. Ele deixa isso muito claro. É um reino de amor, um reino onde você se sente totalmente livre de todas as pressões negativas, a pressão do mal. Por isso ele diz, o mal jaz nesse mundo. Ou seja, ele deixou claro que o estágio de evolução do planeta Terra ainda é um estágio evolutivo onde o mal prepondera. Mas ele diz, tem como você viver no amor em vez de você viver no mal. Você tem que me buscar, você tem que buscar o Pai, né? Através da meditação, através da sua elevação de consciência. Esse é um processo. Por quê? Porque se a gente conseguir isso aqui, pessoal, no momento em que a gente desencarnar aqui, no momento que terminar essa nossa encarnação aqui, essa experiência, você volta para cá se quiser. E você vai voltar para cá com o intuito de servir. Você vem muito mais preparado. As coisas do mundo não vão te afetar. Você vem, talvez até viva pouco tempo, mas o tempo que você viver vai ser totalmente dedicado a levar amor para as pessoas, a fazer as pessoas despertar e conhecer esse Criador maravilhoso e tudo que o cerca. Tá? E se você não quiser voltar, não tem problema, vai ser aqui adiante. Você vai para um outro lugar, um outro ambiente, um outro planeta, talvez menos, talvez não, provavelmente menos denso que o nosso, vai viver uma vida muito melhor, com outras experiências. É a partir daí que eu acho que as religiões pecam um pouco, porque a religião, ela promete os céus. E o que eu chamo de céu? Ah, você morreu, você vai para o céu. Se você for, né, uma pessoa religiosa, se você cumprir com todos os preceitos da sua religião, você vai para o céu. E o que Jesus diz é o seguinte, eu vou diante de vós e vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês. Quando vocês saírem daqui, chegar lá, tem um outro ambiente para você. Claro. Que lugar é esse? Milhares, milhões, trilhões de lugares que são melhores do que a Terra para viver. Ele prepara lugar para todos nós. Aí você passa, em vez de você viver uma vida só focada na realização, ou seja, se você só buscar as coisas materiais, você está focado em realizar-se. Agora, se você busca crescer espiritualmente, confiando que essa passagem aqui é uma passagem rápida, é uma experiência rápida, você vai passar por ela e no momento que você desencarnar, você vai chegar num outro ambiente totalmente diferente desse aqui e alguém vai chegar para você e falar, pô, cara, legal, você passou um aperto lá embaixo, o negócio lá estava feio, mas, pô, tá bom, você conseguiu superar bem, aprendeu bastante. Olha, o teu nível de amor não é nível de conhecimento, não. É o nível de amor. O teu nível de amor, pô, cresceu muito. Você se tornou uma pessoa mais amorosa. Que tem gente que acha que vai conseguir galgar coisas depois. Como assim eram os saduceus e fariseus da época de Jesus? Porque eles achavam que conhecia a Torá, que conhecia todos os livros, inclusive os livros que eram secretos. Eles achavam que o fato de ter conhecimento, quando o cara morresse, ele ia lá para um ambiente maravilhoso. E Jesus falou exatamente o contrário para eles. Vocês são hipócritas. Vocês não mostram o caminho para o povo. E não deixam ninguém entrar. Vocês não abrem, vocês não deixam ninguém entrar. Ou seja, a obrigação daqueles homens era transmitir o conhecimento para as pessoas pudessem crescer suas consciências e chegarem a um outro patamar de amor. E o cara estava achando que ele ia lá com todo aquele conhecimento, aquela soberba, que ele ia conseguir, na hora que morresse, ele ia entrar lá nos céus. Tanto Jesus deixou essa prova, aí a gente vai ver mais à frente, que no momento ele relata uma história de um doutor da lei e de uma outra pessoa orando no templo. Enquanto o doutor da lei dizia lá, Senhor, eu sou um homem digno, eu dou o meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo.
eu não sei o quê, eu ajudo as pessoas, lá, é tal. O outro se ajoelhou e dizia, Pai, me perdoa, porque eu sou um pecador, eu estou em erro, me ajuda a ser melhor. O que Jesus disse? Em verdade vos digo, que aquele que se postou com humildade diante de Deus, esse sim foi ouvido, o outro não. E ele diz, os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Deixou claro. Então, o que vai te levar para um outro plano de vida melhor que esse? É o amor que você praticar com toda sinceridade. Não é fazer caridade. Eu peço desculpas, né? Algumas pessoas que têm o foco na doutrina espírita, porque eu fiquei lá durante muitos anos, então eu sei que um dia eu pratiquei isso também. Mas essa coisa de fora da caridade não há salvação, não é isso. O que Paulo diz no seu livro é que fora do amor não há salvação. E quando ele diz que a salvação está em Cristo Jesus, ele não está dizendo que é só você acreditar que Cristo morreu na cruz que você está salvo. Ele diz que se você seguir o exemplo de amor de Jesus, tanto que ele repete isso várias vezes, Jesus é o nosso maior exemplo. Nós precisamos copiar Jesus, ele diz. Nós precisamos ser imitadores do Cristo. Então, o que vai te levar para um ambiente melhor, depois dessa experiência terrena, é você ser um imitador de Jesus do que tange ao amor por tudo. O amor por si mesmo, o amor pelo Pai, pelo Criador, pela fonte criadora, o amor por toda a criação, inclusive daquelas pessoas que de alguma forma te fazem mal. Conforme você vai evoluindo nesse amor, você vai se tornando um ser cada vez mais preparado para galgar condições melhores dentro dessa ascensão universal. Então, eu acho que essa atitude, né, não tenho certeza, essa atitude de José foi uma atitude fantástica, um homem que mostrou muita coragem. Quantos de nós têm a coragem de tomar a atitude que José tomou? Quantas vezes a gente, às vezes, é encurralado e a gente fica assim, cara, se eu fazer tal coisa, o que as pessoas vão falar de mim? José pensou nisso. Ele pensou, cara, o que vão falar de mim? Sou um cara tão correto. Quando descobri que Maria está grávida, caramba, cara, o que vão falar de mim? Ele pensou. Mas quando o anjo chegou para ele e disse, não, o caminho não é esse, não. A situação é essa, você e ela foram escolhidos para essa missão, ela está sendo concebida pelo poder de um espírito maior e a gente precisa de você para que ele cumpra essa missão. Então, na hora, ele falou, opa, então deixa comigo. Ele largou para lá a imagem que ele tinha na sociedade, ele não estava nem aí porque as pessoas iam dizer para ele, ele simplesmente largou tudo e falou, vou fazer o que eu sinto que é para fazer, o que o pai me pediu. Tamanha a realidade que ele teve nessa experiência. E ele cumpriu bem a missão, né? Porque quando ele precisou fugir, ele fugiu com o menino, com Maria. A gente vai ver mais adiante, nos próximos capítulos. Cuidou dele até o final. Até o final. Então, assim, nós temos aqui muitas experiências, muitos ensinamentos para a prática do dia a dia. Então, essa postura de José é importante para a gente, né? Muito importante. Nós temos, às vezes, que parar com essa coisa de ficar achando que e aí, se eu tomar determinada atitude, você recebe, às vezes, uma intuição do alto, o alto te traz uma intuição, você diz, caramba, é isso que eu tenho que fazer. Aí depois você começa a ficar, o que as pessoas vão achar de mim? O que elas vão falar se eu fizer tal coisa? Aí começa a pensar na sua própria imagem, quando o Criador ele conta com você para uma determinada atitude. Então, temos que ter coragem. E, às vezes, isso faz com que você seja mal visto no seu local de trabalho, talvez isso te custe uma promoção, talvez isso te custe problemas com familiares que não vão entender a tua decisão de fazer tal coisa, porque você sentiu Deus tocar o seu coração para fazer. Talvez você perca aqueles amigos do shopping do fim de semana, ou né, uma pessoa que você gostava da companhia. Então, José, ele sabia que ele tinha a perder na sociedade, no mundo tridimensional. Mas ele também tinha plena consciência do que ele tinha a ganhar quando ele tomou essa atitude de aceitar o que o anjo falou para ele, e ele tomou essa atitude de seguir adiante.